Se vocês lerem o livro do Pascal Bernardin, Maquiavel Pedagogue, que é um livro que deveria ser traduzido em todas as línguas, vocês verão que todas as técnicas de educação que estão sendo usadas em todas as escolas do mundo por indução da ONU, todas elas são manipulação de comportamento. Elas não têm nada a ver com aprendizado. Todas elas, itens de engenharia social que visam a produzir mudanças de comportamento em escala de massas. Por exemplo, se você pegar todo esse código politicamente correto que está sendo hoje implantado, veja, ele não é um sistema de ideias. Se você tentar dizer, olha, aqui eu vou fazer o código do politicamente correto. Experimente um dia. Tal coisa é feia, tal outra é proibida, tal outra é abominável, etc, etc. Tente colocar isso numa ordem e extrair dali algum princípio geral. Você não tem. São tomadas de posições soltas que no todo se contradizem completamente. E que, na medida que as pessoas vão aderindo a isso, o resultado efetivo é a destruição total da sua capacidade de julgamento moral e portanto, o deslocamento do eixo das suas decisões da sua consciência para algum agente externo, que passa a ser então o símbolo da racionalidade. Alguns de vocês que são meus alunos mais antigos devem se lembrar de aulas que eu dei sobre um assunto que eu chamava o trauma de emergência da razão, em que a coisa era colocada mais ou menos assim. Nós definimos a razão, vamos dizer, como o senso da totalidade da articulação entre as partes, vamos terminar o senso da proporcionalidade. Né? Todo ser humano nasce com a capacidade para o desenvolvimento do pensamento racional e das atitudes racionais. E, portanto, para um mínimo de coerência nas suas ações. Porém, esta capacidade ela é meramente potencial quando o indivíduo nasce. Isso quer dizer que para chegar, vamos dizer, a tomar posse da sua capacidade racional, ele vai ter que aprender a linguagem, né, algumas noções de cálculo, alguns códigos que tem na sua sociedade, e vai ter que acumular uma certa quantidade de experiência. No entanto, os problemas e as necessidades que se colocam para ele, exigindo uma solução racional altamente complexa, não esperam que ele se desenvolva. Por exemplo, uma criança que viva numa família onde há um conflito, o pai e a mãe estão brigando por algum motivo. É evidente que a criança não pode entender o que está se passando e não tem a menor condição de tomar uma posição racional, nem em seu próprio interesse, nem em interesse da família. Tá certo? Ou seja, a questão transcende infinitamente a capacidade de elaboração racional daquela pessoa e, no entanto, a questão já tem impacto total sobre ele. Isso quer dizer que, desde que nós nascemos, o simples desenrolar dos acontecimentos nos coloca problemas que estão infinitamente acima da nossa capacidade de elaboração racional. Então, razão também significa ordem, significa segurança. O indivíduo que está colocado dentro de problemas e de pressões, está cercado por pressões que ultrapassam a sua capacidade de elaboração racional, ele não pode procurar em si mesmo, isso é, no seu próprio pensamento, um princípio ordenador que o tranquilize ou que o defenda. Então ele se apega a um símbolo exterior da ordem. Esse símbolo exterior da ordem é o pai, a figura de autoridade. É o pai ou quem esteja, ou quem represente para ele a autoridade. Né? Isso quer dizer que, seguindo o que o pai diz, ele acredita estar dentro de uma organização racional da vida, por assim dizer. Embora ele não tenha nenhuma prova disso, e embora o princípio articulador dessa defesa racional lhe escape por completo. Todos nós, absolutamente todos nós, vivemos essa dificuldade desde o início da nossa vida. Por exemplo, suponha que uma criança tem uma doença cuja cura escape do horizonte de consciência da comunidade onde ele está. Então, é claro que se ele estivesse num outro meio, ele poderia se beneficiar de um tratamento, mas o seu meio social ignora esse tratamento. Então, no caso, você tem um problema do indivíduo que não apenas está sofrendo as consequências de uma situação que ultrapassa a sua capacidade de elaboração, mas o próprio meio também não tem essa capacidade de elaboração. Neste caso, o próprio apelo à autoridade simbólica, autoridade racional substitutiva, vai falhar. E aí você tem, então, um caso de desespero total. Esses fatores fazem com que, ao longo da vida, sempre que a nossa capacidade de articulação racional das situações seja superada pela complexidade das situações, nós nos apeguemos a uma autoridade.
Ou seja, a autoridade simboliza a razão, porque simboliza a ordem, a proteção, cria uma espécie de, vamos dizer, de círculo de claridade ou círculo de segurança em volta da pessoa, mas evidentemente é apenas um símbolo. Às vezes, esta proteção simbólica funciona. Ou seja, você não sabe o que fazer, mas você acredita que seu pai sabe, e às vezes ele realmente sabe, porque às vezes ele também não sabe. Né? Então, ao longo da vida, nós dificilmente escapamos desse apego à autoridade quando a razão nos falha. E quem é essa autoridade? Bom, no início da sua vida é o pai, mas você não vai aos 50 anos de idade se apegar ao seu pai. Né? Então você se apega aos símbolos de ordem que existam no meio entorno. A universidade, o Estado, a mídia, etc, etc, etc. Porém, essas entidades não têm mais controle do processo racional do que o seu pai tinha controle da vida integral dele e da família quando você era pequeno. Isso quer dizer que o apego a essas autoridades é tão pouco fundamentado quanto era o apego à autoridade do pai quando você era criança. Viram que, por exemplo, se você levantar a discussão a respeito de algum ponto científico, por exemplo, vamos supor que você queira discutir a teoria da evolução, você sempre encontrará pessoas que apelarão à autoridade de uma ciência que elas desconhecem por completo. Não, isso é um fato científico. Eu digo, mas cadê o fato? Cadê a prova? As pessoas não são capazes de fornecer. Claro que sempre haverá alguém que, por ser um profissional da ciência, ele próprio produza um ou dois ou três argumentos que são cientificamente defensáveis em favor disso. Mas isso não acontece com a quase totalidade. Por exemplo, uma classe que eu conheço bem, que é os jornalistas brasileiros. Eu digo, quantos jornalistas brasileiros conhecem o problema de teoria da evolução a ponto de poder, pessoalmente, oferecer algum argumento substantivo? Praticamente nenhum. E, no entanto, todos têm certeza absoluta daquilo que estão dizendo. A certeza fundamentada, então, no apego à autoridade. Aquele problema da discussão da teoria da evolução, ultrapassa a sua capacidade de elaboração racional, então ele automaticamente transfere o centro decisório do seu pensamento racional para o de algum outro que para ele simboliza o pensamento racional. Muito bem, aqueles dentre nós que querem se tornar, vamos dizer, intelectuais dignos do nome, ou seja, as pessoas que se incumbem pessoalmente de levar a elaboração racional do problema até o último limite do que elas sejam capazes, têm a obrigação de se dispensar desse apego simbólico à autoridade desde o início dos seus estudos. Ou seja, toda vez que nós estivermos desorientados, nós temos que confessar que estamos desorientados e que nós não sabemos. Por isso que eu digo que a melhor resposta a todos os problemas se constitui de duas palavras: não sei. Então, aonde o cidadão comum se apegar a uma autoridade externa, onde ele transferir o centro decisório do seu pensamento racional para um símbolo de autoridade, nós transferiremos o nosso centro decisório para essas duas palavras mágicas: não sei. Isso quer dizer que o número de questões que você terá que responder com essas duas palavras é enorme. Mas qual é a vantagem de você fazer isso? Bom, a vantagem é que você vai estar na realidade, porque na realidade ninguém sabe e você também não. Ou seja, você vai estar admitindo um coeficiente de ignorância muito grande. Você vê que a ideia a frase socrática do eu só sei que nada sei, anda em todas as bocas, todo mundo diz isso, Todo mundo chega para você e diz, não, eu não tenho a resposta definitiva aos problemas, etc. Mas eles só falam isso genericamente. É só da boca para fora. Quando chega nas questões particulares que eles interessam, elas jamais admitem que não sabem. Então, quer dizer, o só sei que nada sei virou uma camuflagem do eu sei tudo. E o eu sei tudo é baseado na ideia de que, bom, eu não sei propriamente, mas tem alguém lá em cima que sabe. O governo sabe, o Ministério da Saúde sabe, a ONU sabe, ou a Igreja Católica sabe. Também a Igreja Católica serve para isso. Então, ele acredita que tem, lá na doutrina católica, tem solução para todos os problemas. E se você fizer a lista dos problemas que foram discutidos nos concílios e na doutrina católica, você vai ver que falta muito para chegar no tudo. Então, esta capacidade, vamos dizer, de viver na consciência de ignorância, não, vamos dizer, na mera proclamação genérica e vazia, oca de ignorância, mas de ter uma ignorância determinada, quer dizer, aqui está determinada a questão, eu não sei quais são os fundamentos dela, eu não sei como resolvê-la, não tenho a menor ideia de como se trata isso, e se eu fosse procurar as supostas autoridades que concederam tempo a este problema e que tentaram elaborá-lo,
Muito provavelmente elas também não sabem. Porque, como dizia aquele velho ditado russo, um só idiota é capaz de produzir mais perguntas do que 60 sábios conseguiriam responder. O fato é que a maior parte das perguntas não tem resposta certa. Nós não sabemos. E você admitir que você vive num círculo de ignorância, em que você pode lançar luz apenas sobre um número limitadíssimo de questões, por maior que seja a sua esfera de interesses, e por maior que seja o seu horizonte de estudos, isto é a condição fundamental, vamos dizer, para uma vida intelectual sólida. Quer dizer, isso eu digo desde o começo, a convivência com o estado de dúvida é a coisa absolutamente necessária para a vida intelectual. Mais ainda, somente a admissão desse estado de dúvida pode despertar em você a percepção clara da diferença entre dúvida e certeza.